meus queridos alunos, olha aí, galera da terceira série do ensino médio, iniciamos ontem, dia 1º, o nosso segundo semestre aqui no canal Educação e vamos até dezembro. Agora, lembrando que nós estamos no terceiro ano, nós temos o nosso Enem, que vai cair no mês de novembro, tá bom? Início do mês de novembro nós temos o Enem, e aí nós vamos dar uma intensificada muito boa. Agora no mês de agosto, setembro e outubro, tá bom? Para a gente fazer uma prova do Enem bem alinhado com os conteúdos mais importantes. Legal? Bom dia, nossos alunos já conectados pelo IPTV. Pelo IPTV, meu amigo Fernando, nós temos Canto do Buriti, temos ali o município de Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, e são os polos conectados pelo IPTV. E pelo YouTube lá, nós temos quem já mandou alô hoje, quem mandou alô já hoje foi o Carlos Eduardo e a Dulce. A Dulce, show de bola, show de bola. Vamos à luta? Vamos à luta, que as férias acabaram, o dinheiro acabou, o cartão estourou. Não sei se eu pago ele um dia, mas é assim mesmo, né? Não leva nada mesmo pro caixão, leva terra na cara. Gastei tudo que eu tinha. O dia do ano que vem, eu gastei nesse ano. Bagaceira, menino. Bagaceira grande. Onde eu chegava, eu perguntava, quanto é uma corda de caranguejo? Disse, rapaz, aqui é 50 conto, traga logo um caminhão de caranguejo. E a mulher olhava e disse, meu bem, minha filha, nós temos o papel. Passeio no Delta. Todo mundo passeio coletivo, aluga uma lancha. Vamos de lancha, só nós. Lancha. Disse, meu bem, a lancha dessa é muito cara. Disse, minha filha, aqui tem um papel. Alugar uma casa, pousada. Alugue uma mansão, filha. Meu filho, mais uma mansão. Alugue, aqui tem o papel. Aí beleza, né? As crianças na praia, papai, compra um crepes. Compre logo a máquina. Chegava num posto, encheu o tanque, né? Foram 4 estados que eu andei. Enche o tanque. Deu quanto? 200. Tome 100 de troco. E a mulher, meu bem, para que isso tudo? Rapaz, quando eu cheguei em casa, a conta tinha 25. Que eu olhei o cartão e disse, mulher, nós não pagamos esse cartão mais nunca. Esse paga mesmo não. Eu tava te avisando, tu tava doido? Mas passei, né? Passei. Tô até bronzeadinho, dá pra ver? Tô bronzeadinho. 15 dias de praia. 15 dias de praia. Tá bom, basta. Por que eu fui falar? Lembrei do cartão de novo aqui. Galera, o tema da aula de hoje, industrialização. Dulce, foi loucura. Agora o arrependimento bateu e foi com vontade, Dulce, viu? Minha filha, pelo amor de Deus, acho que eu tava doido na hora. Tema da aula de hoje, galera, indústria. Indústria, tema interessante. A nossa primeira semana do mês de agosto aqui no canal Educação, em nossas turmas nós estamos fazendo uma revisão de um tema marcante do primeiro semestre. E um tema marcante do primeiro semestre foi o quê? Industrialização. Tá legal? Vamos à luta? Quem está conectado pelo IPTV, está com o caderninho aberto, aluno organizado, disciplinado, focado, coloca a data, coloca o conteúdo na disciplina correta, que é geografia, e coloca lá o nome do tio Dri, tio Adriano. Vamos lá? Galera, indústria. Indústria é beneficiamento. Indústria é beneficiar. Indústria é transformar. É transformar matéria-prima em bens. Se você tem na sua casa um pé de eucalipto e você sabe transformar a matéria-prima, que é o eucalipto, em celulose, você tem em casa uma indústria. Só isso. Fácil, não é não? Eu vou até indicar para vocês, você tem no YouTube, você vai no YouTube, digita Manual do Mundo. Manual do Mundo. Bora ver. Aí você vai lá e coloca lá como é produzido o papel. Bora ver. Aí você tem lá o cara, muito legal, os vídeos dele, onde ele vai, visita indústrias e mostra a transformação de diversos produtos. Fabricação de cimento, papel, diversos, moeda, o nosso papel moeda. Muita coisa interessante, vidro. Eu já baixei muitos vídeos dele, bem interessantes.
Aí você coloca o produto que você quer ver, né? Fabricação do vidro, bora ver. Aí aparece lá o videozinho, bem legal, bem interessante. Tá aí, galera. O que é que seria indústria? Seria transformar matéria-prima indústria é a atividade pela qual o homem transforma matéria-prima em produtos semi-acabados ou acabados. Sacou? E na sociedade que nós vivemos hoje, sociedade muito moderna, que nós consumimos muito, a indústria ela é fundamental. Beleza? Um minutinho na tela para tirar o print, ou quem está anotando na sua linda sala de aula aí, nos nossos lindos municípios de Canto do Buriti, Canavieira, Batalha, Eliseu Martins, repasse para o caderninho. Indústria é a atividade pela qual o homem transforma matérias-primas em produtos semi-acabados ou acabados. E na nossa sociedade moderna, a gente necessita cada vez mais da ampliação da indústria. Tempo na tela, Fernandinho, 2 minutinhos. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Turma do TI, uma informação de Miguel Leão aí, ó. Turma do TI, a galera da tecnologia da informação, é isso mesmo, Fernando? Falei correto? Do NTI, que a gente chama, não é? Galera do NTI, a galera do NTI tá de olho nas informações aí, a galera do NTI tem lá uma mensagem de Miguel Leão. Muito bem, vamos lá, vamos tentar regulamentar esse áudio aí, deixar bem bonitinho. Turma, se nós estamos falando de indústria, temos que falar da Revolução Industrial, claro, né? Claro. Quem foi a Revolução Industrial? O primeiro grande passo para a indústria que nós temos hoje foi o pontapé desse processo que ocorreu aonde? Europa, claro. O berço foi Europa. País, Inglaterra. Isso. Século XVIII. Período importante. Nós passamos de uma sociedade que era muito rural para uma sociedade mais urbana e mais industrial. A sociedade era muito rural, muito artesanal. E houve esse salto de uma sociedade mais rural para uma sociedade mais urbana. Aí a gente não pode esconder, viu? Foi um período marcado por grande índice de poluição atmosférica. Grande índice de poluição atmosférica, não tenha dúvida disso.
Meu amigo Adelino, rapaz, seja bem-vindo. Adelino mostrou lá uma reportagem recente na região lá, de uma gigantesca plantação que foi encontrada lá no município. Plantação pequena, hein? O Adelino disse que era uma plantação de mandioca. Meu amigo, lá a plantação era grande, viu, Adelino? Eu não li a entrevista toda, não. Li a entrevista toda, não. Daqui a pouco dá uma lida na entrevista por completo. Perigo. Tá aí, galera. Revolução Industrial, berço. Europa, país. Inglaterra, século XVIII. População era muito rural. Passou a ser uma sociedade mais urbana. Lembrando que essa indústria em grande escala causou muitas alterações ao meio, com a grande emissão, com a grande quantidade de quê? Grande quantidade de poluentes. Ó. Olha, a turma de Miguelão está conversando pelo IPTV lá. Vamos lá, vamos resolver esse probleminha, tá bom? E aí, galera, Revolução Industrial, você vai destacar no seu lindo caderninho. Europa, berço. Inglaterra é o país. Século é o século XVIII. Passar de uma sociedade que era muito rural para uma sociedade mais urbana. Fácil. Tempo na tela ligeiro. 2 minutinhos. Bora lá, galerinha. Revolução Industrial, berço, Europa, século XVIII, país, Inglaterra. Show de bola. Adelino voltou para a turma dele lá do 2º ano. Trabalho infantil, foi muito visível, infelizmente muito visível. Invisível não, visível. Tanto trabalho infantil como o trabalho feminino e o trabalho infantil muito visível. Mão de obra mais barata, e muitas vezes, como o trabalho infantil era mão de obra gratuita, muitas crianças morreram. Infelizmente. E vamos para cima. Outro ponto importante sobre a indústria, só relembrando aquele tema importante do primeiro semestre, ela passou por estágios. O primeiro está na tela aí, é o chamado de artesanato. Quem seria o artesanato, galera? Fácil demais. A fase denominada de artesanato, ela se encaixa em qual modelo?
onde uma única pessoa executa sozinho todas as fases da produção. Muito fácil, muito fácil. Uma pessoa sozinha executa todas as fases da produção. Você sabe produzir aí uma sandália do início ao final, um jarro, uma pipa, o que for. Se você consegue produzir um produto sozinho, se você reconhece todas as fases da produção, você é um artesão. Professor, mas é indústria. Rapaz, se já pensar em produzir em escala, já se encaixa com indústria, viu? Ele começa a produzir, rapaz, eu vou produzir hoje 10 peças. Ele já tem um padrão de pensar em escala, já começa a pensar em indústria. Tá bom? Tá aí. Quanto à evolução da indústria, são 3 estágios. 3 estágios. O primeiro está na tela. Primeiro, ó, botar aqui primeiro. Foi o artesanato. O produtor executa sozinho todas as fases da produção. Tempo na tela ligeiro, 2 minutinhos, que já tem questões. Vamos lá. Ok, então tá aí, galera. Um dos primeiros estágios foi o artesanato. Olha, imagens do artesanato, como são lindas. Trabalho com palha, com argila. Teresina, nós temos muita referência do artesanato com palha e com argila nessa nossa região. Nós temos ali na região do Puti Velho, a vila ali do Puti Velho, a antiga vila do Puti Velho. Nós temos centros de artesanato ali, muito bonito, principalmente com argila, muito bonito mesmo. Segunda etapa, segunda fase, galera. Vamos lá. Segunda fase, o nome dela é o quê? Manufatura. Manufatura. É um estágio entre o artesanato e a maquinofatura. Entre o artesanato e a maquinofatura. Resumindo, nós vimos agora há pouco o artesanato, vamos ver já a maquinofatura, e entre os dois nós vamos ter a manufatura. Como é que seria a manufatura? Você já observa um emprego maior de quê? Um emprego maior de máquinas, por mais sejam simples, e também de ferramentas.
E outro ponto interessante, divisão do trabalho. Divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho? Hein, galera? Divisão do trabalho. Cada um realiza uma determinada etapa. Isso se chama de divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Simples, não é não? Aí você tem fábricas, duas fábricas, uma de chinelos, outra de sandálias. Divisão do trabalho. Cada um faz uma etapa. Um corta, outro faz a parte de borda, do desenho, da sandália, outro vai lá, coloca o cabresto, outro coloca a cinta, outro cola. É a divisão do trabalho. Massa, né? Manufatura. Primeiro, artesanato e segundo, vou botar bem aqui, segunda etapa, manufatura. Tá bom? Tempo na tela ligeirinho que já tem questões, viu? 2 minutinhos, ligeiro. Vamos que vamos. Próxima etapa, terceira e importante etapa. Indústria de ponta. Galera, quem seria a indústria de ponta? É a indústria que você finaliza essa evolução. Teremos outras? Teremos outras. Mas hoje nós temos como marco desse processo de grande uso da tecnologia a indústria de ponta, filho. Forte. A indústria de ponta é o estágio atual que a gente chama, não é isso? Onde você vai ter o predomínio de máquinas com processo de automação. Professor, o que é automação, professor? Automação, galera, é o intenso uso da tecnologia e, infelizmente, reduzindo mão de obra. Entra a máquina e sai a mão de obra. E, professor, desemprego, claro. Claro. E o trabalhador, para se manter nesse cenário, ele tem que ser considerado uma mão de obra muito especializada. Ele tem que atuar nessa área, mas ele tem que ter uma preparação educacional, uma preparação muito aprofundada para manusear ou criar mesmo essa tecnologia. Então tá aí, galera, a terceira etapa, nós vimos o artesanato, a manufatura e aí o estágio atual, que é a indústria de ponta, com grande uso de máquinas, com grande uso da automação. E a mão de obra tem que ser altamente especializada. Legal? Fácil. Fácil.
Tempinho na tela, valendo. 2 minutinhos, vamos lá. E aí, galerinha, vamos lá? Vamos lá. Os 3 estágios da indústria estão na mão. Uma imagem interessante da indústria de ponta aí, galera. Eu li um material, depois vi uma reportagem interessante sobre essa indústria de ponta. A mão de obra está sendo tão especializada que os salários são gigantescos. Hoje, quem trabalha na programação da robótica industrial tem uma renda salarial na casa dos seus 50 mil reais. Bom, não é não? Oxe, claro. Quem trabalha na área da programação, na criação dos softwares para a robótica industrial, salários impressionantes. 50 milzinho, ó. Já pagava aquele cartão, a loucura que eu fiz, né? Já pagava o cartão. Tá aí, galera, impressionante. E outro ponto interessante é a manutenção das máquinas. Também não é a manutenção feita por qualquer um técnico. São pessoas especializadas na área da robótica. Impressionante. Classificação das indústrias, galera. Classificação das indústrias, filhos. Tananã, 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 tananã. Coloca no seu caderninho aí, ó. Classificação das indústrias. Coloque aí, bem bonitinho. Elas têm 2 tipos de classificação. Ou é a indústria chamada indústria de base, ou indústria de bens intermediários, que lá na frente nós vamos ter mais um modelo, que é o mais interessante. Mas os 2 maiores modelos são a indústria de base e a indústria de bens intermediários. E lá no final nós vamos ter a indústria de bens finais. Vamos conhecer cada uma. Indústria de base, muito fácil. Por que o nome é indústria de base? Porque é ela que tira a matéria-prima, filho. Ela extrai a matéria-prima. A indústria de base, ela realiza a extração da matéria-prima. Extração da matéria-prima. Sacou?
Extração da matéria-prima. Ela retira a matéria-prima para que outras indústrias lá na frente utilizem. Como assim, professor? Vamos lá. Se você chega num local que tem extração de ferro, você está extraindo a matéria-prima. Onde essa matéria-prima pode dar origem a diversos produtos. A estrutura de um carro, mesas, cadeiras, portas, janelas. Ela está extraindo apenas a matéria-prima. É a chamada indústria de base. Massa, né? Setores fortes aí, a siderurgia, metalúrgica, setor químico, são setores muito fortes dentro dessa questão da indústria de base. O Brasil, nós temos a região de Carajás, no estado do Pará, e em Minas Gerais também, grandes áreas que extraem matéria-prima que são enviadas para outras indústrias. Fácil, não? Tá aí. Rapidinho, tempo na tela, 2 minutinhos. Anota, já já tem questões. Vamos lá.
Muito bem, galera, vamos lá, hein? Próxima classificação das indústrias. Está aí na tela para vocês agora. A indústria leve ou indústria de bens de consumo. Olha aí, novidade, hein? Novidade. Nós vimos a indústria de base e agora nós temos a indústria leve ou de bens de consumo. Vamos entender quem é ela. Indústria leve ou de bens de consumo. Essa já recebeu a matéria-prima que veio de onde? Que veio da indústria de base. Beleza? Ela recebeu a matéria-prima que veio da indústria de base e é ela que lança o produto final. É ela que lança o produto na mão do mercado consumidor, na mão sua. Você vai comprar um liquidificador, tá lá ele bonitinho. É a indústria leve. Professor, o liquidificador tem o que de matéria-prima? Nesse daí você vai ter metal, você vai ter plástico, polietileno e tudo mais. A matéria-prima dele veio da indústria de base. Só isso. Fácil, não é não? Então tá aí, ó. Ah, curiosidade. A indústria de base, ela lança matéria-prima. A indústria leve lança o produto final. E esse produto final, ele tem uma subdivisão. Qual seria? Ou ele pode ser classificado como bem de consumo durável ou bens de consumo não duráveis. Qual a diferença, galera? A palavra ajuda. Os duráveis você vai ter uma vida bem mais longa. Já os não duráveis, você vai ter uma vida ou um período de validade bem menor. Alimentos, remédios, material de higiene, por exemplo. Hoje a indústria leve, ela tem um grande cenário brasileiro, uma grande produção dentro dos bens de consumo não duráveis. É uma indústria que não para, é a indústria de bens de consumo não duráveis. Alimentos, principalmente, 24 horas. Medicamentos também muito forte. Vestuário, calçados, muito forte. Duráveis no Brasil também, dois setores fortes, automobilístico e o setor de eletrodomésticos. Tá aí. Sacou? Então, qual a diferença da indústria de base? A de base retira matéria-prima, que outras indústrias irão utilizar. A indústria leve, ela já pega a matéria-prima e é ela que lança essa matéria-prima transformada para o mercado consumidor. Só isso. Lembrar que ela está subdividida em duráveis e não duráveis. Fácil, não? Show de bola? Vamos lá, Fernando, dá um tempinho um pouquinho maior, 3 minutinhos. Telinha na tela. Telinha não, tempo na tela, tá valendo. Vamos lá.
Muito bem, ó, o Felipe mandou um comentário interessante. Professor, é ruim que os bens de consumo hoje duráveis estão cada vez menos duráveis. Corretíssimo, Felipe. E a tática, Felipe, das indústrias é o que você falou. É para aumentar o consumo. Isso não é bom. Lá em casa eu estou com um freezer vertical parado. Paradinho, paradinho, paradinho. E aí vem a pergunta: por que esse meu freezer está parado? É um freezer que tem 5 anos de uso. Não é para um freezer com 5 anos de uso apresentar esses problemas. Aí eu liguei para o seu Francisco, que é a pessoa que faz manutenção lá em casa das geladeiras, ar-condicionados. Ele ficou de lá em casa amanhã, dá uma olhada. Um freezer vertical com pouco tempo de uso, estava funcionando. Aí eu observei que ele estava tendo degelo, descongelando, sem a gente ter iniciado o degelo, né? Aí foi piorando, piorando, piorando. Quando eu cheguei agora domingo de manhã em casa, de uma viagem, estava tudo descongelado. Sorte que eu não demorei pouco tempo, senão eu tinha perdido tudo que eu tinha dentro do freezer, né? Aí seu Francisco amanhã vai dar uma olhada. É o sinal que um equipamento deveria durar uma vida muito maior, hoje dura muito menos tempo. A sorte que eu tenho o seu Francisco, porque se eu for comprar um freezer vertical novo, menino, a pancada é de 2.000 para frente. Vamos embora. Olha aí, o comentário do Felipe como encaixa perfeitamente com o que está aqui na tela. Ó. É sempre assim, no início ele fica encantado. Basta aparecer um novo celular que somos descartados. Isso acontece muito com os telefones hoje, com os smartphones. Você tem um smartphone funcionando, mas você vê uma mídia, às vezes a mídia influencia muito também, né? Telefone tal, a mesma marca do seu aparelho. Se o seu aparelho, a câmera é, um exemplo, 16 megapixels, surge um novo aparelho com a câmera de 60 megapixels. Aí, não, a resolução daquela câmera é melhor. Aí você acaba se desfazendo do seu aparelho para consumir um aparelho, um produto que tem uma resolução de câmera melhor. É loucura, viu? É loucura, mas é assim que funciona. Fatores locacionais. Galera, o que seriam os fatores locacionais? São os fatores que atraem uma indústria a se instalar em um determinado local ou em outro. Vamos entender? Suponhamos que Raquel, a nossa intérprete, ganhou um prêmio na loteria e resolveu abrir uma indústria, Raquel. Raquel, uma coisa que você gosta muito. Diga aí. É. Comida. Comida. Restaurante. Gostei, Raquel. Raquel se gosta muito da área da culinária. Projeto futuro, muito bem. E aí Raquel ganhou na Mega Sena e resolveu abrir uma rede de restaurantes. Olha aí. Raquel tem que analisar vários elementos. Por exemplo, ela não vai abrir um restaurante num local isolado que não tenha mercado consumidor. Óbvio. Ela precisa de quê? Ela precisa de mão de obra especializada. Por mais que ela conheça a área, ela vai precisar de mais mão de obra. Um restaurante, água, importantíssimo. Energia, manter os alimentos nos freezers, aqueles equipamentos que são utilizados para manter a comida aquecida também. Incentivo fiscal, o que seria isso? Se ela fosse instalar numa cidade que ela vai gerar uma quantidade de empregos considerável, o prefeito, olha, Raquel ganhou um prêmio na loteria e vai instalar aqui no nosso município aí uma rede de restaurantes. Vamos dar para ela incentivos, é não cobrar impostos. Não cobrar impostos. A isenção fiscal é a não cobrança de quê? De impostos. É bom para Raquel. Ótimo, porque ela pode acabar gerando mais empregos lá na frente. Com certeza. E matéria-prima, né? E matéria-prima. Se ela vai trabalhar no setor de restaurantes, como ela escolheu aí, a matéria-prima é algo fundamental. Ter na cidade onde ela vai se instalar
uma rede de comércio que forneça para ela o arroz, por exemplo, as verduras, a carne, tem que ter matéria-prima. E tá aí, galera, não se tem indústria sem fontes de energia, água, mão de obra, mercado consumidor, incentivos fiscais e matéria-prima. E o nome disso é o que, galera? Fatores locacionais. Beleza? Show de bola? 100%? Galera, nós estamos quase finalizando a nossa primeira aula. Vou dar um tempinho de 2 minutinhos para que vocês repassem esses fatores para o seu lindo caderninho. Vamos lá, 2 minutinhos na tela, rapidinho. Show! Fatores locacionais. Raquel, nossa intérprete, ganhou um prêmio na Mega Sena. Resolveu abrir uma rede de restaurantes. Tem que analisar isso aqui tudo. Fonte de energia, água, mão de obra, mercado consumidor, incentivos fiscais e matéria-prima. Beleza? Toca o barco. Outro ponto interessantíssimo para a gente finalizar a primeira aula de hoje. Vamos para um pequeno intervalo. Quando voltar, tem um pouquinho de teoria. Aí nós vamos para a prática. Prática é importante, teoria e prática. E aí, galera, finalizando a primeira aula de hoje, o termo importante se chama de descentralização. Descentralização industrial. O que é que seria isso? Muito fácil de compreender. Indústrias migrando de um local para o outro, em busca de quê? Filho, de maior lucro, de menores custos.
de leis ambientais mais frágeis, filhos. Olha um exemplo aí de estado brasileiro que a gente é muito observado a descentralização aí, ó, São Paulo. Por que São Paulo? Ora, por que São Paulo? O custo das indústrias dentro da capital São Paulo se tornou muito caro. E as indústrias migraram em direção a Campinas, região de Ribeirão Preto, região de São José dos Campos, região de Bauru, Marília, Presidente Prudente. Elas migraram em busca de quê? Aluguel mais barato, por exemplo, mão de obra também mais barata, leis ambientais mais frágeis. Isso aí tudo influencia. Por quê? A palavra forte é isso aqui, filho, ó. Lucro. Mais lucro. Por isso que elas passam por esse processo de descentralização industrial. Olha aí, processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento da indústria nos grandes centros, como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades, instalando novas unidades de produção em cidades menores. Só isso. Finalizamos a primeira aula, 2 minutinhos na tela. Quando voltar, a gente vai para o intervalo e aí nós vamos começar a maior parte da teoria também. 2 minutinhos na tela.